Salve galerinha, salve PTdianos, como estão vocês? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma das nossas videoaulas. Hoje falaremos sobre aplicações da primeira lei de Ohm. Falaremos um pouco aí também da segunda lei de Ohm, certo? Meu nome é Carlos Michel, professor monitor de vocês pelo programa Universidade para Todos. Vamos que vamos, pessoal, tá chegando aí reta final, sangue no olho. Então o Enem cobra bastante esse assunto aí. Você tem que saber relacionar, tem que estar dominando os conceitos, certo, pessoal? Para poder resolver as questões, seja ela uma avaliação mais teórica, seja uma avaliação, digamos assim, mais de resolução, de cálculos aí, certo? Envolvendo problemas, né? Então, os objetivos da aula de hoje, assim, tem uma demanda, assim, pelos alunos das aplicações, né? Então, visando essa demanda aí dos alunos, professor, já que eu aplico a lei de Ohm. Então, a gente vai tentar aí trazer algumas aplicações para vocês, certo? Alguns estudos de caso e sempre relembrando aí os conceitos, né? Que o Enem sempre está cobrando isso aí, certo, pessoal? Então, algumas aplicações aqui da lei de Ohm, podemos dizer a tomada aqui, né? A tensão que chega aí na casa de vocês, né? Lembrando que aqui a tomada que chega na casa de vocês é a corrente alternada, né? Não é contínua. Então, ela ela é como se fosse aí uma senoide, né? Vamos dizer assim. Lá do seno, lembra lá da matemática do seno, né? Então, coisa simples aí, ok? Então aqui ela não é uma tensão, tem que considerar a tensão nominal, né? Então seria uma tensão aqui dividido pela raiz de 3, né? Não vou entrar em muito aprofundamentos, mas é uma tensão que chega aí aproximadamente 127, né, na casa de vocês, 127 o que volts, né? Ok? Então, quando essa corrente, quando essa tensão ela não está é, na regulagem projetada para aquele funcionamento daquele equipamento, isso pode acarretar aí diversos problemas, né, pro equipamento, como redução do torque, né, para os motores aqui no caso, né. Se essa tensão aqui eu conecto no motor e ela não está adequada para o funcionamento desse motor, ela pode gerar redução do torque aí, né, para o motor, rotação do motor aí, dificuldade de partida, né. No caso de lâmpadas, redução da iluminação das lâmpadas, né? Quando a gente vê aquelas lâmpadas assim um pouco fracas, né? Pode ser tensão que está ali oscilando, não está chegando ali uma tensão correta. E redução da própria vida útil aí, né? Dos equipamentos. Se for uma tensão maior, pode até queimar aí os equipamentos, né? Então a famosa aí primeira lei de Ohm, né? Todos lembram aí, né? Que tensão representado pela letra U é igual a resistência representado pela letra E vezes a corrente representado pela letra I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm, certo? Certo, pessoal? Então coloca aqui primeira lei de Ohm, né? Então ela pode ter aplicações aqui no dicionamento aqui da seção, seja de um motor aqui, seja para implementar esse motor em uma instalação, né? Seja para dimensionar os cabos condutores aqui, né? Da instalação, né? Nós vamos ver aí a segunda lei de Ohm, né? A resistência aí dos condutores, seja em componentes eletrônicos. Então ela tem diversas aplicações aí, a lei de Ohm, seja instalações elétricas,
motores, né? Em geral, aí na parte elétrica ela vai te acompanhar aí a vida toda, né? Na parte aí de eletricidade. Então vamos entender aqui um pouco, entendendo a primeira lei de Ohm. Vamos relacionar aqui a primeira lei de Ohm como se fosse aqui causa e efeito, certo? Então vamos relacionar aqui causa e efeito, como relacionar as variáveis aqui. Para uma causa eu tenho um efeito. Então aqui a tensão U eu chamo de causa, né? Ela é a minha diferença de potencial, é o que causa, né? É o causador, né? Então podemos fazer diversas analogias aí, né? Aquele que causa é aquele que faz acontecer, né? É o anarquista, sei lá, é o herói, é o causador, né? Então, para toda causa, né? Para toda ação, eu tenho aqui uma diferença de potencial, né? Entre dois pontos, o que está causando, ele vai ter um efeito, certo? E o efeito, qual seria? Seria a corrente, né? Ele causa, quando eu fecho o circuito, ele causa aí um efeito que seria a corrente, ok? Em decorrência de uma oposição, e para todo efeito ele tem uma posição que eu chamo aqui de resistência, ok? Então aqui, no caso, o meu efeito, minha oposição, chama aqui de O, né? Oposição seria aqui a minha resistência, certo? Então tentem pensar assim na lei de Ohm, eu acho que pode ajudar vocês aí a correlacionar a lei de Ohm e até vocês também correlacionar aqui no caso as dependências entre as variáveis. Se a resistência é a oposição quem? A corrente, então elas são inversamente proporcionais, certo? E logo, se o causador de tudo é a tensão, né, o causador, ele é diretamente proporcional tanto à corrente quanto à resistência. E algumas questões do Enem pode estar cobrando essas correlações, né, das variáveis físicas. Se eu aumentar uma, o que aumenta? Se eu diminuir uma variável, a outra diminui. E até na própria resolução das questões mesmo, né, pessoal? Quando você vê uma resistência maior ali, você já sabe que a tensão vai ser maior. E para uma resistência maior, você sabe que a corrente vai ser menor. Então é bom também entender essa lógica aí entre as variáveis. Então vamos citar aqui um pouco a segunda lei de Ohm. Hoje o foco mais é na primeira, mas não posso deixar de citar aqui. E o Enem também está sempre cobrando aí alguma questão, alguma relação relacionada à segunda lei de Ohm, certo? Que é dada por ρ vezes o comprimento. Ρ é a resistividade do condutor, né? Então isso aqui vai depender do material, se é cobre, o comprimento, né, vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal, que no caso dado em milímetros quadrados, comprimentos dado em metros, a resistividade dado em ohms metro e a resistência dada aí em ohm, né? Então nós temos aqui, parece uma ferradura, né? Quem não lembra, a famosa unidade aí da resistência. Então vamos aqui ao primeiro estudo de caso, certo? Então aqui nesse primeiro estudo de caso, vamos supor que aqui minha tensão aqui, ΔV, seria ΔV sobre 2, certo? E aqui seria ΔV sobre 2. Aqui seria meu VC, certo? Aqui, claro, meu RL. E aqui eu teria um outro RL, né? Resistência aí. E aqui vamos dizer aqui que eu teria um V nominal aqui, certo? Chama aqui de VN, V nominal, né? Então fazendo aqui as correlações, né? Esse meu ΔV aqui, né?
chamar aqui de ΔV, seria igual a ΔV sobre 2 mais dado um circuito aqui, né? Circuito simples aqui, eu estou analisando um circuito aqui dado algumas variáveis, um circuito série, né? Então chamando aqui meu ΔV aqui de ΔV sobre 2 mais ΔV sobre 2, certo? Então aqui eu teria meu comprimento aqui, certo? Esse comprimento L. Então aplicando a lei de Ohm, então aqui, né, esse meu ΔV aqui seria a lei de Ohm, certo? Resistência, aqui a tensão seria a resistência vezes a corrente, certo? Eu teria aqui RL, então aqui eu teria a minha corrente aqui, né? Chamaria aqui de C. Então minha tensão aqui nas resistências, né, seria RL vezes C mais RL vezes C. Então aqui isolando aqui duas vezes, né? Isso aqui ficaria ΔV matematicamente. Ficaria 2 vezes RL vezes IC, né? Então chamando isso aqui de ΔV, né? Aqui ó, poderia até aplicar malha aqui, né? Corrente aqui, né? Então relembra lá nossa aula sobre circuitos séries paralelos, né? Lá, segunda lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff. Então dá uma relembrada lá. Aplicando malha aqui também sai, né? Eu teria aqui meu Vn, a tensão nominal aqui seria ΔV mais VC, certo? Então, pessoal, o que eu quero exemplificar aqui é que a primeira lei de Ohm, isso aqui é aplicado em instalações elétricas, certo? Seja em motores aí, né? Instalações com motores, dimensionamento, né? Nas instalações. Então, a primeira lei de Ohm que tem bastante aplicação. Isso aqui é só para aguçar a curiosidade de vocês. Então vamos a um segundo estudo de caso aqui. Protótipo carregador de celular inteligente. Aqui no caso, esse aqui foi um experimento didático com o Arduino, né? Para levar uma programação aqui para o carregador poder desligar aí automaticamente, certo? Então, a primeira lei de Ohm, ela tem muitas aplicações também dentro da eletrônica, né, circuitos eletrônicos. Então, pegando aqui uma parte aqui desse circuito aqui, esse circuito aqui circulados, nós podemos calcular a tensão que chega aqui na carga, né? No caso aqui, o carregador da gente aqui chega a 5 volts, né? 5 volts. Então você pode também estar calculando essas tensões em determinados pontos nos circuitos. A lei de Ohm tem bastante aplicações dentro da eletrônica. Aqui eu teria uma corrente circulando aqui, certo? Vou colocar aqui nessa direção, vou chamar ela de I. E aqui aplicando a lei de Ohm, né? Aqui esse diodo aqui teria uma resistência, né? Teria uma pequena resistência aqui, idealmente ele seria zero, mas na prática ele tem uma pequena resistência. Então aplicando a lei de Ohm aqui, né, eu teria essa tensão aqui do ponto A até o ponto B aqui, certo? Então aqui eu teria que o
AB, vou chamar assim a tensão entre esses dois pontos, seria igual a resistência R1 mais a resistência RD1, vou chamar assim, né, no meu diodo, vezes a corrente I. Então seria aqui uma aplicação da lei de Ohm, certo? Então espero que tenha melhorado aí algumas ideias para vocês das aplicações da lei de Ohm, certo? Os alunos costumam muito aí perguntar: professor, onde é que eu aplico isso? Não só esse assunto, né, da lei de Ohm, mas diversos outros assuntos da física. E o Enem, ele cobra bastante aí, pessoal, essa questão aí você pode ver que todo ano vai ter lá uma questão envolvendo a lei de Ohm. Então domine não só a parte aí de problemas, né, de resolução de problemas, mas a parte conceitual aí também é muito importante, como nós vamos ver aí. Ficar ligado na dica do físico aí no Instagram. São vídeos aí de 4 a 5 minutos, a gente dando alguma ideia para resolver alguma questão, ou resolvendo a questão também propriamente dita. Então eu sempre procuro fazer a dica do físico aí relacionada ao tema que a gente viu na semana. Esse foi aplicações da lei de Ohm. Então fica ligado aí na dica do físico, que lá eu resolvi algumas questões aí envolvendo tanto a primeira lei de Ohm quanto a segunda lei de Ohm. Vocês vão ver aí, vão poder perceber como é que cai no Enem, e também diferentes formas aí de resolver, né? Eu procuro resolver do modo mais simplificado, mais eficiente possível, certo? Vamos dizer assim, diferentemente, você pode ver aí outras resoluções, né, em algum outro local aí, no YouTube, alguma coisa. E eu já consegui aí resolver questões que eu achei bem mais eficiente do que o modo que eu vi no YouTube. Então eu acho que aqui vocês estão tendo aí algumas resoluções aí de qualidade e até mais eficiente aí do que vocês possam achar em outros lugares. Então fica a dica aí, pessoal. Nossa uma aula aqui de 20 e poucos minutos. Então já vou dando meu joinha, meu abraço. Não deixem de estudar aqui as referências, né? Caso alguém queira aí pontuar algumas coisas. Não deixem de estudar, certo? Estamos na reta final, sangue no olho. Muito importante aí vocês deixar os comentários de vocês, as dúvidas. Então fica ligado aí nas nossas próximas videoaulas. Não deixem de visitar lá o site no YouTube. Próxima videoaula aí falaremos aí sobre consumo, potência de energia. Também é um assunto bastante cobrado aí no Enem. Todo ano geralmente cai uma ou duas questões aí envolvendo energia. Então eu vou deixando o meu abraço aqui para vocês, pessoal. Até a próxima.